8 de novembro de 2025. Era uma sexta-feira ensolarada, era o terceiro dia do Fórum Negócios Experience, este que é um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil e que eu trabalhei durante 10 anos para construir aquele ambiente. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o poder das conexões e como isso tem transformado a minha vida e transforma a vida de muita gente. Quando eu falo em conexões, eu falo em se vocês conectar de forma real, conectar de forma genuína. Isso tem um poder imenso. Uma conexão, muitas vezes, muda destino. Uma conexão bem feita muda vidas. Uma conexão bem feita transforma negócios. E eu aprendi a estudar bastante sobre isso e desenvolvi, ao longo da minha jornada, uma, um- um- uma capacidade de construir ambientes desse tipo. Eu dediquei a última década a construir ambientes que são ambientes para proporcionar o desenvolvimento pessoal. São ambientes que se preocupam genuinamente em como as pessoas podem crescer, podem se conectar e podem evoluir. E analisando ao longo desse período, eu percebi que muita gente frequentava aquele ambiente que era criado com o objetivo de desenvolver, como este ambiente aqui do TED é criado com o objetivo de transformar, de desenvolver cada um de vocês que estão aqui. Muita gente que frequentava aquele ambiente, e ambiente, eu posso dizer, como seja essa tela, essa natureza aqui bela ao redor, talvez a praia da Pipa, o vento no rosto, as cadeiras que vocês estão sentados, tudo aquilo que vocês visualizam. Mas tem uma outra coisa que eu considero mais determinante do que o ambiente, que é a ambiência. Ambiência é o campo invisível daquilo que você cria ao seu redor, porque você visualiza o ambiente, mas a ambiência é você quem decide, é você quem visualiza e cria a sua própria ambiência. O teu campo invisível, que não vai deixar você ser fruto daquele ambiente, independente de que aquele ambiente seja um ambiente bom ou ruim. Eu passei a vida inteira escutando e repetindo que o ambiente transforma o homem, que o ambiente sempre vence, que o ambiente sempre vai transformar você, que o homem é fruto do meio, que você é fruto das 4 pessoas que você mais convive. E recentemente eu fiz pesquisas e analisei bastante também com a minha experiência construindo esses ambientes de desenvolvimento e percebi que nem sempre é assim. Há exceções. Existe a história de um homem que foi preso injustamente durante quase 30 anos. Ele vivia numa cela minúscula de 2 metros quadrados, o colchão dele ficava no chão, ele era forçado a fazer trabalhos que acabaram comprometendo a sua visão numa mina de calcário. Ele sequer conseguiu enterrar sua mãe, também não conseguiu ir ao enterro do filho. Ele passou 30 anos naquele ambiente que era um ambiente degradado. Quando você vive num ambiente degradado, a tendência é que você se transforme também numa pessoa ruim. Quando você vive num ambiente de crescimento ou decide frequentar ambientes de crescimento desse tipo, a tendência e a perspectiva é que você cresça como pessoa e como profissional. Este homem, voltando àquela cela de 12 metros quadrados, viveu quase 30 anos naquela cela minúscula e naquelas condições precárias. Mas ainda assim, decidiu seguir um caminho diferente. Ele se formou em direito, ele criou uma biblioteca, ele contagiou todos os outros presos que estavam ali juntos com ele. Depois desse tempo todo, aos 75 anos de idade, ele saiu da prisão, foi votar pela primeira vez e foi eleito o primeiro presidente negro e o maior presidente da África do Sul. Eu estou falando de Nelson Mandela. Ele provou que nem sempre o ambiente vence e que a ambiência ela vence, apesar do ambiente degradado. Eu venho observando em todos os encontros que a gente realiza que muitas das pessoas que estão ali, elas
estão naquele ambiente de crescimento, mas elas nem sempre elas conseguem criar a sua própria ambiência. É engraçado, porque você olha o mesmo ambiente, as mesmas pessoas, as mesmas condições, porém algumas delas vão mais longe. Elas crescem, elas se desenvolvem e outras não. Elas continuam do mesmo jeito e não conseguem evoluir. Por que isso acontece? Porque aquelas que decidem evoluir, elas criam a sua própria ambiência, elas decidem construir o seu caminho, elas estão predispostas a se conectar, estão abertas a aprender, são propícias ao desenvolvimento. E eu passei a entender um pouco mais disso quando encontrei, naquele dia 28 de novembro de 2025, naquela sexta-feira ensolarada, dentro do evento que eu participo há 10 anos, com um dos participantes que olhou para mim e disse: Jean, o que é que você coloca nesse evento que aqui as pessoas se abrem, aqui as pessoas estão dispostas a fazer negócio? Eu acabei de fechar o maior contrato da minha vida durante o seu evento. Eu parei para pensar, eu sabia exatamente o que eu colocava, porque eu construía detalhe por detalhe aquela experiência. Eu pensava na curadoria, no conteúdo, nos rituais, em como as pessoas iam se sentir, de que forma a gente podia construir um raciocínio, ampliar a mentalidade das pessoas e fazê-las terem atitude para crescer. Mas eu não sabia classificar exatamente o que era aquilo, que hoje eu entendo muito bem o que é a ambiência. Então eu passei também a ter um olhar especial para estimular as pessoas a terem autorresponsabilidade e criarem sua própria ambiência. Porque alguns de vocês podem estar aqui agora, nesse espaço, mas podem não ter a ambiência necessária para absorver os conhecimentos e se desenvolver. Alguns de vocês estão mais comprometidos, conectados aqui comigo. Talvez algum ou outro esteja com a cabeça fora daqui, longe. Isso diz muito sobre construção de ambiência. Tem uma professora de Harvard, Amy Edmondson, que fala também sobre essa tese, mas trazendo mais para o mercado empresarial. Ela diz que o que diferencia times de alta performance de times medíocres é exatamente a segurança psicológica, a crença coletiva comum que aquela organização prega nas pessoas. E tudo isso reflete o posicionamento do líder. Quando o líder permite, incentiva segurança psicológica, aquele ambiente é contagiado e o que ela chama de crença coletiva de segurança psicológica, que eleva o grau de assertividade desses times de alta performance, em outras palavras, eu chamo de ambiência. Há uma semana, eu caminhava na praia com a minha esposa. Minha esposa, ela é assistente social e ela tem um trabalho muito bonito, que é um trabalho de atender jovens adolescentes, menores infratores e fazer um trabalho para reinseri-los na sociedade, nas escolas, no mercado de trabalho. E quando eu falava sobre a tese da ambiência de que é possível vencer mesmo num ambiente ruim, ela olhou para mim e disse: Jean, não é bem assim. Então você acha que basta só querer? Você acha que simplesmente querer é isso? E acontece? Não é bem assim. E eu comecei num embate ali com ela, mas parei para pensar e ela tinha toda a razão. E aí ela me contou a seguinte história. Imagina um adolescente, um menor que cometeu uma infração e que a gente está fazendo um trabalho para que ele não vá pelo caminho ruim, para que ele siga um bom caminho da vida. Imagina que esse jovem, ele convive num ambiente, um ambiente que eu considero degradado, que é um ambiente tomado pelo tráfico de drogas, onde ele dorme, acorda e vive vendo isso, onde ele não é apresentado a nenhuma oportunidade, onde o mundo que ele conhece, que ele vive é apenas aquele, onde o que ele acha que é viável para ele crescer e se desenvolver é apenas aquele mundo que se apresenta para ele. Então, Jean, como você pode me dizer que essa pessoa precisa querer e criar sua ambiência se ela sequer sabe que existe um caminho? Eu concordei com ela e disse a ela mais: eu acho que você tem razão, mas eu vou acrescentar aqui três coisas.
Para criar a ambiência necessária para o seu desenvolvimento, você precisa primeiro de educação. Falo de conhecimento. Aquele adolescente precisa ser apresentado a um mundo novo, com novas possibilidades. Quem sabe uma escola, uma educação, uma profissão. Qualquer pessoa que queira criar sua ambiência, ela precisa primeiro ser educada, entender qual caminho ela quer seguir, entender as possibilidades, entender que aquilo é viável. O segundo pilar, eu chamo de a importância das conexões. As conexões certas mudaram a minha trajetória, mudaram a trajetória de grandes líderes que eu conheço, outros que eu estudo e pesquiso. Ter mentores, ter professores, ter orientadores, respeitar pessoas que têm conhecimentos, pedir ajuda, pedir apoio, se conectar para fazer uma parceria de estudo, se conectar para fazer uma parceria de negócios. Isso muda vidas. Educação, conexões e, o último, ação. Tomar as decisões certas e agir corretamente. Fazer as escolhas certas. Depois que você é educado, você precisa acertar nas suas decisões. E aí, eu entendi que esses três pilares eram importantíssimos na formação de alguém que pode agora criar a sua própria ambiência e definir os seus caminhos. Voltando lá para o Fórum Negócios, lá para aquele dia 28 de novembro de 2025, talvez se aquele empreendedor tivesse me questionado, me apresentado hoje, aquela satisfação dele, eu teria compreendido imediatamente que aquilo era a ambiência. Eu não sabia classificar, mas agora sei. Agora eu sei que cada um de nós podemos construir e devemos construir a ambiência para conquistar a jornada da vida que nós tanto sonhamos. Agora, não só eu sei, mas vocês talvez também tenham construído ambiências na vida de vocês para conquistar tudo que vocês conquistaram até hoje, mas talvez não sabiam que estavam construindo ambiência. Agora sabem. O ambiente ele pode te prender, mas a ambiência ela te liberta. Então, qual ambiência vocês decidem criar para a vida de vocês a partir de hoje? Obrigado.